Boa noite, meu nome é Dr. X e o SCP que estaremos estudando hoje será o SCP-169. Classe do objeto Gather. Iniciando leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. Devido ao seu tamanho, o SCP-169 não pode, e quase certamente, nunca será contido. Nenhuma estrutura na Terra é suficientemente grande ou forte o suficiente para conter o SCP-169. A localização do SCP-169 não é conhecida com precisão, mas os satélites de imagem e análises de excentricidades na órbita da Terra sugerem que o SCP-169 está localizado no Oceano Atlântico Sul, possivelmente se estendendo ao redor da ponta da América do Sul. Veranendo 0-20. Qualquer filmagem de satélite de uma mudança nas massas terrestres produzidas pelo SCP-169 deve ser extraída e destruída por agentes incorporados. Descrição: o SCP-169 é presumido ser um artrópode marinho de tamanho descomunal, conhecido como Leviatã por gerações de marinheiros e história oral. Presumido inicialmente como um mito, o SCP-169 foi detectado em 1900 pela Força Tarefa Móvel Gamma-6 durante uma investigação da atividade paranormal ao redor do arquipélago coordenadas. Durante a investigação de Gamma-6, o Dr. Gamma-6-0912 descobriu que o arquipélago se moveu pelo menos 3 km de sua localização original. Embora inicialmente o Dr. acreditasse que este movimento fosse devido a uma deriva continental anormalmente rápida, uma missão de reconhecimento realizada pelo USS revelou que o arquipélago era protuberância de placas semelhantes à rocha cobrindo uma enorme massa orgânica. A fundação foi trazida imediatamente para iniciar o gerenciamento da ameaça. O Dr. e o Dr. Gamma-6-0421 estimam que o comprimento do corpo do SCP-169 esteja entre 2.000 e 8.000 km. Acredita-se que a criatura exista desde a era pré-cambriana. Nenhum outro espécime foi avistado. Quase nada é conhecido sobre os hábitos do SCP-169, tais como suas capacidades reprodutivas, se houver, fontes de alimento e área de acasalamento, caso exista. A pesquisa sobre o SCP-169 está pendente de aprovação. O arquipélago conhecido como é inabitado historicamente, embora reivindicado por em 1700 ao ser entregue à fundação. A presença do rei foi evacuada sob o pretexto da elevação do nível do mar. Embora o arquipélago tenha permanecido acima do nível do mar por vários milênios, qualquer mudança de profundidade pelo SCP-169 poderia resultar no desaparecimento de todo o arquipélago. O SCP-169 move-se lentamente, menos de 1 km por semana, mas parece estar apenas à deriva. Seu método de propulsão é desconhecido. Os tremores sísmicos regulares parecem indicar respiração a cada 3 meses, causando pequenos deslocamentos no terreno das ilhas, sugerindo que a criatura provavelmente está adormecida. Supressão de informações. O USS foi abafado com todas as forças imediatamente após a descoberta do SCP-169, com a permissão do governo americano. O público está proibido de entrar no arquipélago criado pelo SCP-169, devido ao número convenientemente grande de espécies de aves ameaçadas de extinção residentes. Como indicado acima, as imagens de satélite devem ser manipuladas a fim de suprimir o conhecimento do movimento do SCP-169. A NASA está atualmente cooperando com a Fundação para manter a existência do SCP-169 silenciosa, e está atualmente permitindo à Fundação o uso de seus satélites para uso fotográfico. Adendo 0-20. Em 1990, a US Nation Oceanic and Atmospheric Administration, uma agência científica americana não afiliada e não ciente da existência da Fundação, detectou um som subaquático de ultra baixa frequência, emanando de cerca de aproximadamente quilômetros da costa sudoeste da América do Sul. Apesar dos melhores esforços do agente incorporado IA-1522, notícias sobre o som vazaram para a mídia, recebendo cobertura significativa na mídia.
A análise da fundação concluiu que um organismo subaquático maciço era a fonte do ruído, e o SCP-169 foi considerado como sendo sua fonte, pois sua cabeça está bem dentro dos possíveis locais do restante do SCP-169. O som confirma a hipótese de Gamma-60421, de que o SCP-169 é gigantesco em tamanho. Os esforços futuros de equipes científicas ou civis para determinar a fonte do ruído devem ser interrompidos por qualquer meio necessário. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem. E estão todos dispensados.